Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos, seguidores do RescueCast. Bem-vindos para mais uma jornada de conversa, conhecimento e entrevista no nosso episódio número 12. Inicialmente, bem-vindo, Geller. Olá, capitão. Olá, Beto. E parece que é gravado isso, que a gente sempre diz que hoje é uma surpresa, né? Porém, hoje eu vou te contar uma história. É o cara que vai estar aí com nós, hein? Show, valeu, Geller. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, mais um prazer inenarrável estar com os senhores. E hoje, com uma figura que quem gosta de resgate veicular vislumbra desde a sua existência. É isso aí, meus amigos. Episódio número 12. Se você não tiver na Wi-Fi, recomendo que você conecte, porque o que vem por aí é carga pesada. Os dados móveis não vão dar conta. Antes de começar o nosso episódio, eu vou pedir a você que curta o nosso vídeo, se inscreva aí no canal do RescueCast, ative o sininho para receber os avisos aí e compartilhe esse vídeo e outras informações aí do canal, porque com certeza, para quem gosta do resgate veicular ou do salvamento veicular, que é o que nós vamos ouvir muito hoje aí, é algo de extrema importância. Você já percebeu aqui no RescueCast que os convidados eles têm uma intervenção aí muito pontual sobre a atividade, e alguns, né, como é o caso aí do Coronel Losco, que já passou por aqui, do Coronel Maurício, foram precursores da atividade nos seus estados e conseguiram desenvolver a atividade de uma forma muito ampla. Porém, o nosso convidado hoje, eu arrisco a dizer que, se você não teve aula ou foi formado por ele, provavelmente quem lhe formou no Brasil teve aula já com esse camarada. Então, eu já, de antemão, gostaria de saudar e apresentar a todos vocês, ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Roberto Rodrigues, Coronel Rodrigues, do Bombeiro Militar de São Paulo, a quem eu dou as boas-vindas desde já. Obrigado, Coronel, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, né? Caramba, que introdução, hein? Vocês estão profissionais mesmo, hein? Obrigado aí, Lazarim, Geller, Roberto. Vou chamar de Beto também, né? Sou o Roberto e os amigos aí também me chamam de Beto, Betinho, Betão. Show de bola, chefe. Então, até uma vez, vou começar já contando uma história aí, né? Uma vez um coronel falou assim, eu vejo que o pessoal te chama de Betinho, você não acha que é um pouco... não é muito formal? Aí, na época, eu falei assim, não, comandante, se chama de Betinho, é que me conhece há mais de 30 anos, porque é amizade longa, então, Betinho para mim é uma honra. Então, muito orgulho, né? Mas legal. Queria, no primeiro momento, parabenizar a todos os senhores pela iniciativa, né? Muito bacana falar de salvamento veicular. E se não fosse essa ideia, com certeza, várias histórias aí seriam perdidas, né? Então, bacana, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra muito grande, né? Pô, 12º episódio, pô, tô super orgulhoso aí de estar participando aí. E parabéns, que Deus abençoe a cada um dos senhores aí, sou fã de todos, né? Aprecio bastante o trabalho dos senhores, aprendo muito com todos os senhores aí, e vejo hoje que cada vez mais essa vontade de transformar, os senhores transformaram as suas cidades, o estado e o país, né? Então, é muito legal. Eu me sinto e ouso dizer que não só o país, como os senhores estão sempre em competições internacionais também, com certeza mudaram comportamentos aí
Brasil afora, né? Então, obrigado, é uma honra estar junto aí dos senhores. Obrigado, coronel. Nós é que agradecemos aí, no meio dessa correria, né? O senhor, a gente já sabia, ia se aposentar, mas não iria parar, e está sempre acelerando, né? Então, é um grande exemplo para nós. E a gente ousa também dizer, coronel, que sabemos que muitas pessoas participam do processo de salvamento veicular ou resgate veicular no país, mas que algumas tiveram uma atuação tão preponderante que elas vão deixar o seu nome na história e vão sempre estar marcando isso, né? E foi por isso que nós gostamos desde o início, né? Já não foi realizado antes do episódio, porque realmente essa rotina aí, ela nos consome. Uma hora um estava com compromisso, outra hora outro, e aqui, graças a Deus, na véspera de um grande evento aí que vai ser realizado no Espírito Santo, conseguimos encontrar o senhor para essa conversa. Mas, coronel, antes da gente começar a falar mesmo da atividade, nós gostaríamos de ouvir quem é Carlos Roberto Rodrigues. Que legal, obrigado aí, né? É bacana falar, né? Para falar a verdade, eu prefiro falar das outras pessoas que falar de si mesmo não é muito fácil, né? Mas Carlos Roberto Rodrigues é um cara simples, né? Que nasceu na periferia de Guarulhos, né? Meu pai foi soldado, cabo, sargento, ele passou para a reserva, ele é primeiro-tenente do Bombeiro de São Paulo, e eu sinto muito orgulho, né, dessa minha raiz, né? Então, é incrível, adoro fazer feira, mercado domingo, né? Minha mulher fica louca, qual é que alguém gosta de ir na feira no domingo? Mas é que quando eu vou na feira, é no bairro onde meus pais moram, é onde eu busco a minha essência e eu não posso esquecer nunca de onde eu vim, né? Porque ali é que está a minha raiz, né? Então, eu me entendo assim como uma pessoa simples, né? Que gosto muito de ter relacionamento, de conhecer as outras pessoas, né? Então, fazer amizades, e com os senhores não foi diferente, né? Valorizo muito essa amizade, e isso marcou muito minha carreira, né? Sempre acreditei muito em valorizar profissionais, em querer cada vez mais integrar, acredito, né? Acho que a integração é uma boa saída, né? E então eu venho da periferia de Guarulhos, por influência do meu pai, que é bombeiro, né? Eu frequento o quartel de bombeiro e depois tento, né? Presto 3 vezes para entrar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E aí é quando eu entro na academia e faço uma academia pensando em trabalhar depois no bombeiro. Porém, a academia é uma academia de polícia, como já diz o nome, e aí não abriram as vagas para o bombeiro e eu fui para a polícia. Trabalhei no choque, né, durante 2 anos e depois vim fazer o bombeiro. Eu vim para o bombeiro, fazer o CBO. Eu sou casado, sou pai de 2 meninas, né, Yasmin e Melissa, e ainda continuo morando em Guarulhos, né, e passei para a reserva em 2021 e, posteriormente, passagem para a reserva, né, tive o convite aí de estar apoiando junto ao SOS Sul em cursos, treinamentos, né, e é isso que eu venho fazendo atualmente. Legal, coronel. Engraçado, né? Porque num dos episódios aqui, nós ouvimos do coronel Maurício, e ele foi, digamos assim, inspirado até pelo serviço do Canil, na época da polícia, né? E como que foi essa transição? Em que momento que o senhor consegue sair da Polícia Militar e entrar propriamente na carreira de bombeiro, já que era algo que o senhor almejava, então? É interessante, né? A minha história é maluca, né? Então, eu faço academia, né? Por influência do meu pai, pensando em ser bombeiro. Porém, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pouco se falava de bombeiro, né? E lá se enaltecia bastante a área de choque, né? Então, querendo ou não, a gente não tinha referências lá dentro, né, do serviço de bombeiro. E aí,
quando cancelaram as vagas para o bombeiro, eu fui para o choque. E aí até falei para o meu pai, né? Eu tentei, mas não abriu, né? E aí eu fui parar no primeiro de choque, né? Que é a Rota, né? Que é uma tropa de elite. Depois fui para a Rocan, que é o mesmo policiamento de rota, só com motos. E estava super feliz, gostava bastante do que eu fazia. E aí, depois de 1 ano e meio, todos aqueles que tinham prestado durante o Barro Branco para o bombeiro foram chamados para fazer o curso. A gente já nem lembrava mais desse episódio. E nós fomos para o bombeiro, até sair do choque, com a promessa de que iria voltar. Falei, não, mas vamos lá, acho que já mudou o perfil, não tem mais nada a ver ser bombeiro. E aí, quando nós estávamos nesse processo de voltar para o choque, nós começamos a estagiar nas viaturas de bombeiro, né, que era um período antes de iniciar o CBO. E aí, né, querendo ou não, a paixão bateu mais forte, e dos 3 que saíram do choque, lógico, foram 32, né, cada um com a sua história, mas dos 3 que saíram do choque e falaram que iriam voltar, não voltaram, né. Então, lógico, eu tenho grandes amigos lá no choque, né, mas o serviço de bombeiro, né, o tipo de ocorrências falou muito mais alto, e aí nós estamos aí desde esse período. Então, interessante, né? Uma coisa bem diferente aí, né? Realmente, Coronel, é bem diferente. O início da carreira do senhor como bombeiro militar, como ela aconteceu? O senhor foi para um GB, foi trabalhar na ponta? E foi super interessante. Eu estudei bastante, né? Porque meu sonho era trabalhar na unidade que meu pai trabalhava. E aí eu consegui, né? Eu saí segundo colocado do CBO e fui para o segundo GB, que era a unidade onde meu pai trabalhou 30 anos. Só que aí a minha formação, né, era uma formação polícia e eu tinha iniciado minha carreira no choque. E aí, quando eu fui trabalhar no serviço de bombeiro, era muito diferente, né? E algumas pessoas eram super orgulhosas, porque tinham visto eu jogar bola lá, eu era garoto, né? Mas outras não aceitaram assim muito, né? Pô, esse menino veio agora aqui, ele é o comandante do posto. Então, foi assim, tiveram alguns conflitos, né? E aí eu fui me adequando, entendendo o serviço de bombeiro, né? E eu acho que houve uma adaptação dos dois lados, né? E aí o início, eu trabalho num quartel, né, que é a Casa Verde, que é um quartel bastante famoso, né, em São Paulo, né, por pegar as marginais, as rodovias. E aí eu fico nesse posto de bombeiros da Casa Verde por 6 anos. Né? E aí foi bacana, eu aprendi muito, né? O CBO, lógico, é uma excelente formação, mas o trabalhar com esses bombeiros, assim, para mim foi, assim, muito bacana, né? E era um aprendizado diário, né? Então, eu devo muito a eles, né? Ao segundo GB, ao posto de bombeiros da Casa Verde, essa minha formação, até a vibração, motivação, né? Eu vejo que influenciou muito o comportamento. A gente que teve uma oportunidade, Coronel, de conhecer, não vou ser leviano aqui de dizer que não são todos, né? Mas quando nós tivemos uma oportunidade de estagiar, viagem de estudos aí para o Bombeiro de São Paulo, o pessoal da Casa Verde parece meio diferente mesmo, assim, né? Os caras têm uma vibração aí fora do comum, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa nossa viagem foi que, em determinado momento, quando brada o alarme lá, era um tenente-coronel subindo num caminhão para ir apoiar numa ocorrência, né? Então, a gente vê que essa vibração que o senhor levou para a reserva é algo muito notório, né? O bombeiro paulista, ele é tão referenciado e tão exemplar para todo o país, justamente por isso, né? Tem uma característica de vibração que ela é algo assim que ultrapassa, né? E o que a gente percebia lá também, Coronel, eu imagino que no início da carreira do senhor também, é que, não sei se pela questão estratégica ou posicionamento deles, o quartel ia para as ocorrências das mais graves que tinha na região de São Paulo, né? O senhor consegue, nesse período todo de carreira operacional,
elencar alguma ocorrência, ou pelo menos uma que tenha sido assim um marco decisório na vida do senhor, ó, é essa área que eu quero me especializar, ou tenha percebido assim, essa ocorrência me fez ter a certeza que eu escolhi a área certa? É muito difícil, assim, citar uma, né? Porque eu vejo que várias ocorrências, elas foram me forjando, né? E acrescentando algo, assim, na minha carreira, né? Eu vejo que eu logo, quando eu chego no quartel, né? Em 1996, nós temos a explosão do Shopping Osasco, né? Véspera do Dia dos Namorados, né? A praça de alimentação, ela sobe e depois ela cai invertida e estava lotada, né? Então, mais de 500 vítimas. E eu era o tenente, né? Oficial de área nesse dia na Casa Verde, e eu fui deslocado também para apoiar, né? Então, nesse momento, né? Eu acho que nenhuma cidade do mundo está preparada para receber 500 vítimas, né? Então, foi algo assim que iniciou e impactou bastante, né? E aí é interessante que parece que essa história se repete, né, com as pessoas. Aquelas ocorrências que ela mais treina e parece que ela mais conhece, parece que mais acontece com ela, né? E eu vi que acontecia muitas ocorrências desse tipo, né, quando eu estava de serviço. Então, tanto de estrutura colapsada, né, como grandes acidentes, salvamento veicular, né, a gente chamava os presos em ferragem, né? Então, essa ocorrência, para mim, ela foi muito marcante, né? Depois, eu fui promovido, eu fiquei 15 anos tenente, né? E nós atendíamos, dava mais ou menos 6 a 7 plantões mensais, né? E eu vejo que esse é o meu maior patrimônio que eu tive na carreira, esse período que eu fiquei bastante tempo tenente, porque eu tirava muito oficial de área, né? Só perdia para a tropa que tiravam, né, 10 serviços mensais, né, de 24 horas. E eu vejo que quando eu passei para capitão, né, o pessoal até brincou comigo, falei, agora vai virar maçaneta, não vai mais atender a ocorrência diária, né? E a minha primeira ocorrência, porque eu era um pouquinho pé frio, né? O pessoal brincava, eu assumia o serviço e os alarmes disparavam logo assuma o comando de área 2 Bravo. Aí, quando eu assumi o serviço, algumas vezes aconteceu, lógico, é uma coincidência, né? Disparava os alarmes, meu Deus do céu, é muito pé frio. E quando eu fui promovido a capitão, então eu estava de supervisor, meu primeiro serviço operacional como capitão, e aí não deu ocorrência nenhuma, né? Era 18 horas, mais ou menos. E aí o pessoal zoava, né? O pessoal estava sabendo, alguns amigos mais próximos ligavam e falavam, ih, já era, nunca mais vai atender ocorrência e tal. E aí, 18h30, o oficial de operações, ele me passa uma ligação, né? Para falar a verdade, eu sempre trabalhava no quartel, nunca escutava um chamado. E era uma senhora chorando, né? Dizendo que tinham várias crianças soterradas, né? E nós tirávamos do serviço no 7º andar do Cobom, na Praça da Sé. E nós ficamos tão nervosos, eu e o motorista, que nós não conseguimos esperar o elevador. Então, nós descemos a escada pulando todos os lances, né? De cada andar. E, graças a Deus, né, não tinha nenhuma criança soterrada, mas é a queda do telhado da igreja Renascer, né? Então, também tiveram mais de 500 vítimas, né? Então, esse foi meu primeiro serviço de capitão. Então, isso marcou muito, né? Até assustou, falou, pô... Cara, Frio pra caramba. minha nossa. Minha nossa. E o motorista era super experiente, o Cabo Albuquerque, né? Uma lenda lá, motorista. E eu lembro que nós ficamos assim tão impactados por escutar a solicitação da senhora que chorava e falava que tinha várias crianças soterradas, né? Que nós quase capotamos com a viatura, né? Numa das curvas, né, a viatura rodou e ela foi para a calçada e quase capotou. Aí nós paramos, né, e vimos que nós estávamos alterados por ter escutado a comunicação, que não era, pelo menos para mim, não era comum, né? Eu sempre era despachado na estação. E nós fomos a 4ª viatura a chegar.
E foi realmente assim desesperador, porque as crianças e os bebês, eles estavam no local onde não caiu o teto. Só que os pais que saíram, depois eles voltavam para buscar os filhos, e eles não sabiam, né? Então, cada pessoa que você tentava tirar desse cenário, né, ela entrava, queria entrar em luta corporal. Na hora que eu parei a viatura, né, era uma viatura, uma Hilux, né, as pessoas entraram dentro da viatura, porque tinha muita gente fraturada, né? E aí eu falava que não ia socorrer ninguém, né? E o que ajudou muito foi o suporte avançado que chegou e montou as lonas, né, do start. E a partir daí a gente começou a organizar o cenário. Mas então era muito desesperador, porque todo mundo queria adentrar de novo no local da ocorrência. O Coronel, se o senhor me permite, só aproveitando esse gancho que o senhor falou até da triagem que foi feita pela avançada, qual foi, nessa ocorrência em específico, a importância da sua presença nessa ocorrência? Do oficial superior ali, até para organizar a cena de ocorrência? Era que nem eu falei, né, no início, né? Eu fiquei 15 anos tenente, aí eu era recruta, era um capitão recruta, né? E essa transição, é lógico, você tem bastante experiência, atendeu bastante ocorrência, né? Mas o serviço de área, ele é apaixonante, né? Então, o não entrar e coordenar as equipes, num primeiro momento eu sabia que essa era a minha missão, mas era difícil, eu queria, né, entrar e pagar uma área para mim e continuar trabalhando. Então, por outro lado, isso ajudou bastante, né? Porque conforme iam chegando os outros tenentes, né, os oficiais de área, as pessoas que foram apoiar na ocorrência, eu conseguia distribuir as áreas, né? Então, o que me ajudou bastante, né, foi exatamente essa experiência anterior de conseguir trabalhar assim com várias equipes, de várias unidades, né? Então, um negócio assim muito bacana. Porém, se a gente pegar isso daí, esse ano é 2007, 2008, acho que é fevereiro de 2008. Nós ainda estávamos em relação à doutrina de Breck, né? Tanto ao tipo de EPI, como os procedimentos, né? Eu vejo que depois que nós fizemos curso no BUSF, Bombeiros Unidos Sem Fronteira, fizemos tanto na Nicarágua como no Peru, aí nós trouxemos a experiência de outros países, né? Que já trabalhavam em grandes ocorrências, terremotos. Então, a gente percebeu isso em 2008, que a gente precisava dar uma grande força na parte de Breck. E aí a gente começa a estruturar os cursos, nos aproximamos, né, na época, né, da Insarag, aí conhecemos as guias. Então, foi um marco também essas grandes ocorrências que aconteceram, né? Eu vejo que isso mudou o conceito de Breck, né? E teria que citar aqui inúmeros profissionais que fazem parte dessa história, né? Mas a ocorrência, nós vimos a necessidade, né, de melhorar nosso tipo de atendimento, né? Então, foi, assim, muito importante, né? Eu estava tocando o primeiro curso de salvamento veicular pesado que nós fizemos, né? Então, nós conseguimos uns caminhões na Ford e eu já mudei a ocorrência, eu vou tentar voltar para o veicular, senão eu começo a falar de Breck. E aí nós estávamos tocando um veicular pesado, eu tinha ganhado uns caminhões, né? E aí nós começamos a buscar manuais de fora, né? Porque era muito difícil, né? E quando nós tocamos um pesado, a gente queria falar de blindado, caminhão e ônibus. Isso daí é 2007. E onde tinha escrito sobre blindado? Pô, não tinha lugar nenhum. Salvamento em blindado. E caminhão, aí nós pegamos alguns manuais, estavam em inglês, né? E ônibus, nós tínhamos uma fita Carbuster, que é uma série de treinamento que tem nos Estados Unidos, né? Ela ajudou muito para nós, né? Isso aí, para quem conhece, aí é bem velho, né? A galera, porque é da edição de 1990, mas é muito bacana a história, porque a gente vai identificar várias coisas que a gente utiliza hoje, ela vem dessa formação. Para quem busca muita fonte americana, é muito legal esse conceito. E aí nós estávamos tocando o curso, e aí esse primeiro veicular nós chamamos assim bombeiros de outros estados, né? Eu sempre quis fazer isso na ESB, né? Eu acreditava muito em integrar, trazer bombeiros de outro estado.
E aí nós temos lá, nesse curso, o primeiro-tenente Losso. E bem bacana, né? Ele estava trabalhando com a gente lá, fazendo o curso, e a gente aprendendo junto. Para falar a verdade, a gente tinha um caminhão, a gente cortava e via como que acontecia, né? Porque a gente não tinha treinado antes, né? Então era um curso onde a gente apresentava, treinava, aprendia, tirava foto já pensando em estruturar um segundo. E aí eu estou com bombeiros de 6 estados, né? Mais a galera de São Paulo. E aí o Losso recebe um telefonema, eu não sei nem se ele contou essa história, e a esposa dele falando que caiu uma aeronave. E aí, nesse momento, eu ligo para o Cobom estava o caos, é a queda do avião da TAM, 24 de julho de 2007, se eu não me engano. Aí, eu tô falando sério, é frio pra caramba. Não, daí juntou o senhor e o coronel Losso, pelo amor de Deus, né? E nessa ocorrência tal, o Tenente Sossai, né? Super bacana. Eu lembro que é um contato que a gente tinha, né? Dentro dessas pessoas é o Major Sossai, né? E aí nós vamos para a TAM. E quando a gente chega na TAM, me apresento, o comandante que estava na época lá, viu um monte de cara com EPI diferente, não entendeu muito, né? Mas ele sabia que eu era da ESA, que sempre estava com pessoas de fora. E aí eles nos pagam 2 áreas para atendimento, pediu para que nós realizássemos as buscas, né? Porque o avião tinha caído, nós chegamos rápido. E aí, na hora que nós estamos entrando no depósito da TAM, que o avião da TAM caiu em cima, né, da área da TAM, do depósito da TAM. Um segurança fala assim, ô bombeiro, fique esperto, que aí tá cheio de material radioativo. Aí, meu Deus, né? Como é que você fica esperto com material radioativo, né? Aí eu olhei para todos que estavam ali juntos, né, que era da minha equipe, aí eu falei assim, ó, pessoal, se tem material radioativo, agora voltar, né, quem quer continuar? E é interessante, né, como a gente, bombeiro, é meio maluco, né? Aí todos falavam, não, vamos continuar. E aí eu informei o Centro de Operações, né, para que acionasse a CNEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que havia uma suspeita de ter um acidente radioativo. Graças a Deus não teve, né? Não, acho que seria difícil eu estar falando hoje aqui com os senhores, mas é que tinham materiais hospitalares, né? Então, mas eles não foram atingidos. E desses materiais, tinham materiais, né, de raio-x e tal, e eles não foram atingidos. Aí nós participamos, né, da operação, e aí nós ficamos ali trabalhando, né, como um apoio por um período, né? Então, essa ocorrência também, ela marca muito, né? Ô, coronel. Pois não? Primeiramente, hoje eu passei a tarde toda lá no trabalho pensando como é que eu vou falar com aquele cidadão, porque foi ele que me impulsionou a continuar na parte de comando da equipe, né? Foi ele que me deu o start aí para que eu continuasse, né? Me startou e me deu o caminho para mim continuar. Muito obrigado por isso. E o senhor já comentou referente aí ao RVE, né? Com o Coronel Losso e tudo mais, mas teve algum momento que startou essa, apesar de o senhor estar envolvido em várias áreas, né? Que startou, o senhor disse, não, é essa área aqui que eu vou ter um pouquinho mais de apreço, é ela que vai estar mais entranhada no meu coração, é onde eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo. Teve algum start, assim, para o senhor ir para essa área? E como que o senhor viu que ela conduziu o senhor para ser essa, e para nós, sim, se para alguns não é, mas pelo menos para mim, para toda a equipe aqui de Chapecó, enfim, o Capitão Nazarim também é a nossa referência, né? E o que fez com que o senhor continuasse, né? Apesar de o senhor ter falado em essência, em amizade, em companheirismo, tudo isso, mas dentro da área do veicular, o que fez com que o senhor percorresse todo esse caminho? Bom, Coronel, só antes do senhor responder, só fazer um adendo aqui na pergunta do Geller, porque nós já conhecíamos o senhor aqui em Santa Catarina como referência no BREC. E essa curiosidade que o Geller tem, eu também tenho. Quando nós fizemos a primeira visita técnica à ESB, na época, no Departamento de Salvamento Terrestre,
a referência nacional no breque era o então Major, o senhor já era Major na época, né? Major Rodrigues. E de repente, né, essa referência surge, eu pensei, será que é a mesma pessoa? E era. É a mesma pessoa. Então, só fazer se contextualizar, porque é uma curiosidade que todos nós temos, porque realmente, né, é uma área em que não foram as únicas ocorrências, o senhor atuou muito em outras depois também, né, e ajudou a organizar o que hoje em dia é o GAED em São Paulo, mas que começou lá atrás com essas ações também na ESB, né? Sim. O meu CBO, né, que é o curso de bombeiro para oficiais, ele acontece em 95, né? Por gentileza, não façam comparativos aí de ano, idade, né? Devo ter entrado no bombeiro com 5 anos. E na época, era muito difícil, né, ter carro para cortar as aulas, né? Eu respeito muito os instrutores, né? Mas se lembrar de 95, né? Quais eram as referências da rapaziada que dava aula, né? Onde eles iam buscar materiais, né? Que nem eu falei para os senhores das fitas Carbuster, né? De 1990, mas eu fui conhecê-las, eu acredito que em 97, né? Então é esse delay aí, né? Que tem uma distância, né? Então, minhas aulas, elas não eram assim, não tinha muita coisa, né, escrita, né, a gente só praticamente operava ali a ferramenta, né, um desencarcerador Lucas, né, e operava tal, e esse era uma formação, falavam sobre pontos de corte, né, tinha aula de resgate, e bem, aí eu me formo, né, depois de um ano, e em 1996 é onde eu começo a comandar o posto de bombeiros da Casa Verde. Meu irmão caçula, né, de 18 anos, ele passa para engenharia, e aí ele sai para comemorar com os amigos dele, né, que era um local que, na Serra da Cantareira, que era um local bastante conhecido, né, uma dosteria chamada Cali, na zona norte de São Paulo. E aí eu não fui com ele. Né? Meus pais estavam viajando e aí na volta ele bate o carro no local onde hoje próximo ao posto de bombeiros Horto Florestal, mas na época não tinha esse quartel. E aí as viaturas que vão atender são as viaturas do quartel que eu comandava, que era a Casa Verde. E aí é um acidente bem grave, né? Ele colidiu frontalmente contra um poste. E aí nesse momento, quando eu recebo a ligação, acho que eram umas 3h30, 4 horas da manhã, eu fico imaginando, na hora eu venho a lembrar quem era a guarnição, aí eu fico pensando, né, quem era a prontidão, quem era o oficial de área, quem era o médico, então eu fico assim, eu lembro que essas perguntas eu me fazia. E aí eu vou para a ocorrência, né, quando eu chego lá, infelizmente, ele e um outro garoto de 18 anos veio a falecer, né, isso foi, assim, muito marcante, né, porque era meu irmão caçula, ele bate o carro na área que eu comandava, então tudo aquilo de bom que aconteceu, eu poderia me sentir responsável. Tudo aquilo que faltou, eu poderia me sentir culpado, né? E isso me marcou muito, né? Porque se a gente colocar 1996, né? Eu também era recruta de bombeiro, né? Então, e eu passo a questionar todos os processos, né? Tanto de formação como de materiais. Então, eu vejo que isso estimulou muito essa busca por conhecimento. Em 97, eu faço o curso de salvamento terrestre e a gente vai cortar carro na Ford. E aí, meus professores lá na época, Tenente Tinós, Tenente Cicerelli, que é um coronel da minha turma também, me despertam para essa área, né? De eles, baseado no que eles aprendiam, na experiência, também informações que eles tinham, e aí eu começo a ter contato com essa área de salvamento veicular. E aí vira um desafio de querer fazer com que toda aquela minha tropa, né, o meu posto, ele tenha conhecimento e baseado naquilo que eu aprendi, somado à experiência. Então eu vejo que isso que aconteceu, né, algo pessoal, né, que aconteceu com a minha família, ele
mudou muito, né, em relação a essa vontade de mudar, né, conceitos. Então, eu vejo que isso realmente foi assim, um grande combustível. Procuro cursos que tinham fora, cursos no país, só que nesse período era muito difícil a gente viajar, né, fazer cursos fora. E aí, em 2001, existiu as Olimpíadas Técnico Profissional de Bombeiro. E aí, por eu comandar a Casa Verde, né, eu sempre gostei de correr, e aí eu sou responsável por 2 provas. Uma prova 4x100, né, só que eu corria fundo, né, só que era uma prova equipado, 4x100, e a prova de acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens. Então, a partir daí, a gente começa a escrever onde posiciona a motobomba, como é que faz a vistoria, e era uma prova onde o foco era tempo, não era muito assim a técnica, né? Mas a prova que eram 3 bombeiros e eles tinham que abrir as portas, fazer um rebatimento total, colocar CAD na vítima, a vítima na prancha, e assustem, né? O recorde dessa prova com 3 bombeiros era 6h34, né? Que era o tempo da minha equipe. Eu até postei uma foto aí, né? Lazarinho pediu algumas fotos, eu joguei um monte, né? Também assim, da hora que se falar alguma, eu consigo contar uma história dela, né? Mas... E aí tem uma foto dessa minha equipe, e ela foi campeã, né? Muito legal, esse é do 2º GB. E, porém, como eu falei, né? O foco total era tempo, né? O que a gente ia fazer, a forma que ia fazer, a gente brinca, né? Que era o sacrifício da própria... de todo mundo que estava ali envolvido, né? Mas que a vibração, então, ela era a flor da pele, batia-se ferramenta, era um negócio assim, bem focado, né? Nós não tínhamos muito esses conceitos, né? Que nem hoje a gente fala, né? Todas as ações centradas na vítima, né? Não era bem assim. Bem, aí em 2003, 2003, eu e o... na época, Tenente Camargo e o Tenente Krieger, né, que hoje é o Coronel Camargo, que é o subcomandante do Bombeiro de São Paulo, né, nós fomos para Santa Catarina e nós fizemos um curso de veicular com toda a galera dos senhores aí. Até hoje eu vejo, né, assim, que estava nesse curso, era bem bacana, né, que é o pessoal da turma do Coronel Losso, né, e... nós éramos os únicos de camiseta branca, né? Porque o Bombeiro de São Paulo até hoje, né, pertence à polícia. E todos estavam lá de camisa vermelha. E o comandante do Bombeiro de Santa Catarina falou, vocês não tem nem cinto vermelho. E aí os caras pediram para os caras arranjar um cinto vermelho, colocaram a gente em cinto vermelho. Fizeram a gente colocar a camisa vermelha e ele ligou na época para o comandante do Bombeiro de São Paulo e falou que os 3 tenentes que estavam lá estavam separando o bombeiro da polícia. Eu falei, pelo amor de Deus, não brinca com isso, né? Na hora que a gente chegar lá em São Paulo, já era, né? E foi bem bacana, né? Porque eu via que os senhores já tinham um manual, os senhores já falavam bastante de veicular, né? E depois, né, nós tendo contato com empresas, né, que vendiam desencarceradores, né, tanto a Romatro como a Weber. Então, eles sempre nos apoiaram com materiais, né, e aí cada vez mais nós fomos trazendo essas doutrinas de fora, né, então isso ajudou bastante. Em 2004, eu fui transferido para a ESB, né, porque a ESB queria centralizar todos os cursos na escola e eu coordenava o curso de salvamento terrestre, não tinha ainda salvamento veicular. O veicular ele acontecia dentro do terrestre. E aí eu vi, em 2004, né, contato, né, com essas doutrinas, né, da Alemanha, né, aí eu vi que era necessário criar um curso fora do terrestre. E aí nasce para nós aí o salvamento veicular como um módulo, né. Então... estou falando de 2004, né? Então é bem legal porque nós começamos a ter contato, né, com essas outras doutrinas, e quando ele saiu do terrestre, aí ele cresceu muito, né? Aí nós começamos a falar de blindado, de ônibus, caminhão, veículo leve, então foi assim, de extração de vítima, então para nós assim foi um marco bem legal. Um outro marco que eu vejo, que é em 2012,
Em 2011, eu fui para Dagendorf participar do Rescue Days, e aí eu conheci bombeiros de outros países, né? Eu brinco que eu não tinha viajado, não tinha ido nem no Paraguai fazer compras e tive a oportunidade de ir para a Alemanha, não tinha nem passaporte. E aí foi muito legal, né? Trabalhar com bombeiro do Japão, bombeiro da Alemanha, caramba, como é que eles trabalham, né? E eu tive o prazer, né, de estar com o aspirante Lazarim. Que ano foi aquele, Lazarim? Aquele foi 2014, coronel, em Heitersheim. Oh, ainda bem que você falou esse nome, eu não ia conseguir nem chegar perto ainda. E o Rescue Days, aí depois nós tivemos a ideia de fazer o Rescue Days Brasil. E o Rescue Days Brasil, ele aproximou todo mundo. Então, todos os grandes amigos que eu tenho hoje aí, né? Coronel Maurício, Major Gabriel, Capitão Link, Contreiras, Lazarim, Schinzel, Unsker. Agora ferrou, comecei a citar, tem que citar todo mundo, né? Bruno, Fidalgo, toda essa rapaziada, ela vem do Rescue Days. E aí, né, Major Félix, aí, e todo mundo, então nós montamos, né, João Adalto, nós montamos a Conasvia, né, ela nasce de ter uma vontade de padronizar todas as técnicas no país. E aí eu queria que o Rescue Days não fosse tocado por paulista, eu queria que ele tocasse também bombeiros de todos os outros estados. E aí era impossível, né, porque cada um falava de um jeito, nós tínhamos as formações as mais diversas, cada um chamava a técnica do nome, cada um falava da técnica de uma forma, e aí nós falamos, vamos padronizar tudo, pensando no Rescue Days, né? Não... E aí nós vimos que todos tinham essa necessidade de falar a mesma língua, né? E aí a Conasvia, ela surge assim, de uma maneira muito forte. Em 2015, acontece assim 2 marcos também que eu vejo para o veicular. Eu apresento a Conasvia para a Liga Bom, e o coronel Elbinger, que era o comandante do bombeiro de Goiás e também presidente da Liga Bom, ele dá a oportunidade para eu falar lá. Isso eu já era major, e aí eu fui falar de uma comissão, né? E aí eu lembro que os comandantes gerais falaram, meu, que é esse cara? Que tá falando de comissão? E eu vi que a galera, assim, todos os comandantes não acharam assim muito bacana, né? Um major falando de uma comissão, o que é isso? E na época o comandante-geral de Santa Catarina, que é o coronel Musselin, eu nem sei se ele sabe dessa história, espero um dia os senhores contem, ou se eu tiver a oportunidade, eu não tenho o contato dele, mas eu queria contar. Ele fala o seguinte, ó, o que o major veio falar aí, lá atrás já aconteceu comigo, eu era tenente, e eu fui falar que era importante, né? Nós temos uma associação de salvamento aquático, né? E na época ninguém achou que era importante. E a Associação de Salvamento Aquático, né, ela cresceu tanto que ela teve uma vida própria. Então, se nós não trouxermos a Conasvia, né, para o guarda-chuva da Liga Bom, ela vai nascer, vai crescer e ele não vai ter raia própria. E foi super importante, porque todos acharam importante, e o coronel Elbinger falou assim, ó, não só reconheço a Conasvia como algo a ser incentivado pela Liga Bom, mas todas as outras comissões, todas as outras áreas de conhecimento devem se criar as suas comissões. Que bacana, né? Então, hoje nós vemos, né, várias comissões fortes, né, de salvamento à altura, de combate a incêndio, ela tem o seu embrião, né, na aceitação aí da Conasvia, né? Então, é muito bacana, é um orgulho, né, para todos nós, né? E esse modelo da competição, ele agrega muito, apesar de ser uma competição, todos nós nos conhecemos, nós nos respeitamos, né? E eu tive a oportunidade de, em 2015, né, participar como comandante de uma equipe durante a Intershoots, né, que a participação era bem semelhante, né, na Intershoots em Hanover, 2015, com as regras da WRO, né, então teve o Romatra Rescue Experience, e nós chegamos lá com a ideia de que ia ser campeões, né? Eu não tinha dúvida que ia ser campeão. Apesar de que a minha
A minha equipe, 3 integrantes da minha equipe eu conheci no dia anterior, né? Aí levei os caras num pub, na Alemanha é normal, né? Um pub, né? Quase impossível não tomar cerveja, e aí nós estávamos lá, eu peguei uma folha de sulfite, coloquei no chão e falei assim, imagina que isso é um carro, e comecei a falar para eles como que ia fazer as vistorias, e falei, rapaziada, fica bem tranquilo, né? Eu vou falar todas as etapas, nós vamos arrebentar. Ninguém aqui conhece mais de veicular do que nós. Doce ilusão, né? E aí nisso daí estava o Tenente Neto, Tenente Justamante, que é Major Justamante, Major Neto, Major Neto, Major Justamante. E eu acho que nós não ficamos em último. Eu acho que deve ter algo depois do último, né? Nós fomos destruídos. Porque nós não conhecíamos toda a sistemática, né? E aí nós estamos trabalhando com grandes equipes da Espanha, da Irlanda, da Inglaterra, de Portugal. Meu Deus do céu. E aí eu saí dali, eu poderia falar o seguinte, né? Ó, esse WRO, isso não nos interessa, esses caras não atendem ocorrência, não sabem o que estão falando, ou nós vamos voltar, né? E aí, em 2016, com a seletiva nacional, a gente conseguiu voltar, né? Nacional, depois do Mundial. E quando os senhores estão lá, né? Quando as equipes que participam do Mundial, né? Eu não voltei mais, né? Ali foi a última competição, mas eu me sinto assim um pouquinho, né? Porque nós voltamos e o Brasil hoje é forte, né? Ele é reconhecido, ele tem uma participação muito forte aí. Então, parabéns, né? Esse parabéns é para os senhores, né? Os senhores estão realizando algo assim, um sonho que lá atrás, de alguma maneira, eu pensava que seria possível acontecer, né? Pô, cada vez que eu estou colocando o óculos aqui é para olhar quanto tempo eu tenho de bateria, tá? Não, Coronel, mas eu diminuí a luz, pô, mas nem se tivesse com a luz inteira eu não estava enxergando mais. O tempo passa, né? Mas, o Coronel, uma coisa que, pô, das várias que o senhor mencionou aí, né? A gente percebe que aqueles ideais e o propósito de fazer com que o veicular fosse notório e conhecido para todo o efetivo sempre foi uma coisa que ficou muito transparente nas duas associações. E eu falo primeiro em relação à CONASV, porque essa mudança, e eu também não tenho dúvida alguma de que a ida do senhor para a ESB, junto com os oficiais e praças que trabalham lá, fez da escola uma grande locomotiva nacional que teve a capacidade de chegar em todos os estados. Então é muito difícil que a gente converse com algum estado, alguns até demoraram um pouco para entrar no processo, mas foram até a ESB ou se inseriram na CONASV, e isso mudou de forma drástica a maneira como nós vemos o veicular hoje em dia. Ele é hoje, graças a esse envolvimento do senhor na comissão, uma verdadeira referência para as outras comissões. E eu lembro muito bem também desse episódio de 2016, porque no curso de assessores que nós fizemos com o pessoal da WRO, Irlanda e Portugal, o senhor fez questão de comentar sobre essa história da competição em 2015, né? E coisa que nós sentimos também em 2016, nas primeiras competições. A gente vai para lá, já conhece da atividade, vai todo mundo ser campeão, né? E esses ideais, eles ficaram bastante marcados, né? Mas uma coisa, Coronel, que é assim, o senhor, como um dos precursores, e eu não tenho dúvida disso, um dos precursores do salvamento veicular de São Paulo, e que deu grandes nortes para a doutrina nacional, e continua dando agora mais no processo de avaliação do que propriamente de formação. Como que o senhor enxerga essa plataforma de cunho competitivo, formativo, para o desenvolvimento das equipes
e principalmente, né, algo que essa frase é do senhor e eu acho que é importante que ela seja desmembrada aqui nessa oportunidade, que a gente sempre costuma dizer. O senhor, numa das oportunidades, disse o seguinte: nem tudo que eu faço na ocorrência eu posso fazer na competição, mas tudo que eu faço na competição, se eu fizer na ocorrência, eu tenho certeza que eu estou prestando um bom atendimento, né? Traduz um pouco para nós, Coronel, essa linha de pensamento do senhor e como o senhor enxerga hoje essa plataforma, que já é uma realidade em termos de Brasil. Eu vejo que a competição, né, aquilo que eu aprendi no WRO, ele foi muito além do veicular, né? Engraçado isso, né? Mas eu aprendi que você ter 3 áreas de avaliação, né? Técnica, comando e APH, ela é perfeita. Quando eu volto para a ESB em 2015, né? E depois de 2016, fazendo o curso de avaliador, eu lembro que eu reuni os departamentos da ESB, né? A ESB tinha 35 cursos de especializações, né? E tinham departamentos. E eu lembro que eu falei o seguinte, ó, a ideia é nós vamos montar para todas as áreas de conhecimento, nós vamos criar competições. Os caras falaram, esse cara tá louco. E eu vejo que é um sonho que eu não realizei, mas eu ainda tenho ideia de fazê-lo. Até eu estou em Mafra agora, né, fazendo um curso de combate a incêndio em simulador, e eu vejo, estou até conversando com o Capitão Neto, né, pô, nós temos que criar uma competição para as outras áreas de conhecimento. Quando eu pego assim, por exemplo, combate a incêndio em um simulador, eu posso treinar todas as técnicas do combate a incêndio, eu posso treinar e avaliar a área de comando, e eu posso colocar uma vítima lá dentro e avaliar tudo, desde o atendimento, na hora da chegada nessa vítima, ou fora, na hora que tirá-la do ambiente, né, com a fumaça, como que vai ser o atendimento prestado pelas equipes. E aí a única coisa é o seguinte, eu pego a planilha de veicular, troco o nome lá em cima, coloco incêndio, altura, aquático, e crio os itens a serem avaliados, né, para cada área de conhecimento. Então, eu sou muito suspeito, porque eu vejo que aquilo que nós aprendemos de avaliar equipes e usar algo que é nato do ser humano, que é a competitividade, ele é perfeito. Quantas vezes eu estava assim, na ESB, né, 9 horas da noite, cansado, já querendo ir embora, e o pessoal que estava treinando falou assim, vamos avaliar mais uma vez, vamos passar mais uma vez. Eu falei, meu Deus do céu, o que motiva esses caras? Né? É o sentimento da competição. E isso é bem claro, né, com os senhores aí, né? Acho que a primeira vez que eu avaliei o Geller como comando, eu fiquei assim pensando, né, caramba, ele era cabo, né, e ele está comandando a equipe, e a equipe tem pessoas mais antigas que ele, como que será? Será que é possível, não é? Eu tive uma aula com o Geller, estou sendo sincero, sou super sincero, e eu tive uma aula, a forma como ele fazia, a calma, a liderança que ele tem, né, e eu falei, caramba, o cara é fenomenal, diferenciado. E isso marcou muito, né? Porque mostrava o seguinte, que ele aprendeu, ele comandava, né? Eu dou aula de liderança, né? E uma das coisas que eu vejo é o seguinte, ninguém nasce líder, né? Esse é um dos maiores erros. A gente é forjado, a gente é ensinado, né? E eu vi que o Geller tinha sido forjado, né? É lógico, eu posso ter valores que vão me ajudar nisso daí, mas... E ele foi forjado. Então, eu via que isso era possível, né? Então, eu conseguiria fazer isso com os meus sargentos, com os meus tenentes, que era pegar algo desses valores da competição e eu conseguiria forjar, né? Então, eu sou apaixonado realmente por esse sistema, por essa ferramenta, por essa didática. E eu vejo que ela é muito boa, né?
Eu lembro do então aspirante Lazarim, né? Nós estávamos lá, acho que ia cortar um caminhão, né? E eu via assim que o Lazarim, o que diferenciava das outras pessoas era a vontade, né? Alguns caras estavam lá, faziam um pouquinho e tal. E aí eu percebia, pô, aspirante é símbolo de vibração, né? E eu falava, vai lá, mano, vamos lá, tal. E eu percebia que essa vontade de transformar, de querer fazer, ela já estava ali nele, né? E aí, quando jogou o lance da competição, e ele começou a abraçar isso, e ele quis transformar a cidade dele, né, a estação de bombeiros lá, como uma das melhores equipes num primeiro momento, né, do estado, e depois ele quis transformar todas as equipes de Santa Catarina como as melhores equipes, e depois ele apoiando nos processos de formação. Ele quer transformar todas as equipes do Brasil, né, com os cenários aí, nas melhores equipes. Esse é o espírito, né? A gente sai de algo pequeno, né, que a gente enxerga a minha equipe, e eu começo a enxergar o meu estado, o meu país. Então, isso é maravilhoso. E de onde despertou isso? Despertou pelas as bases da avaliação da WRO. Então, eu vejo que ela é uma ferramenta importantíssima e ela deve ir para as outras áreas de conhecimento. Eu imagino uma vítima presa no andaime, né, onde eu avalio a técnica, como é que vai descer, como é que vai tirar ela do sistema do andaime e passar para o sistema dele, como é que o comandante da operação ele vai distribuir a equipe no cenário, e depois, na hora que ela descer, como é que vai ser o atendimento dela em virtude de síndromes que ela apresenta por estar presa lá no andaime há 2 horas. É perfeito, está pronto. É só recortar, colar, muda a área de conhecimento e cada um de nós cria os itens a serem avaliados. Então, eu vejo que quando nós transformarmos isso para as outras áreas de conhecimento, eu vou ticar aí como no meu checklist de prioridades. Né? Opa! Mas, então, eu sou suspeito, viu, Lazari? Porque eu acredito muito nessa ferramenta didática, né? E os senhores, eu estou falando para os senhores mais pelo formato aqui. Os senhores acreditam muito mais, os senhores rodam. Outro dia eu estava falando com o Leandro, né, o capitão Leandro, que é meu amigo pessoal, né, que hoje eu enxergo que nenhum outro estado ele fortaleceu tanto o processo como Santa Catarina. E como é que fortalece? Quando os senhores saem da cidade dos senhores e rodam as outras unidades, e rodam e montam outras equipes, e fazem seletivas fortíssimas, né? Eu acompanhei a distância seletiva dos senhores, né? E vocês estão usando, vocês criaram já sistemas diferentes de avaliação, né? Eu ouvi falar e todo mundo falou muito bem, né? Sair do mesmo, né? Começo com 3, começo com 4. E é isso, a gente adequando uma realidade que nós temos e trazendo para o ambiente da competição. Então, isso é muito legal, né? Parabéns, né? Parabéns. Então, o trabalho que os senhores fazem aí realmente é digno, né? E merece ser copiado por todo mundo, né? Muito bacana. Que bom que o senhor falou isso, Coronel, porque o Coronel Maurício também falou que tudo que a gente vê de bom, a gente copia, né? Então, nós em Chapecó e com auxílio do capitão Lazarim também, a gente copiou e se espelhou muito na ESB, né? E a ESB tinha a figura do senhor. Então, pô, qual que era o sonho da Condá? Qual que era o sonho de Chapecó? Era um dia, quiçá, ser igual a ESB, né? Você chegar próximo do desempenho da ESB a cenário nacional e com certeza o senhor teve uma parcela importantíssima nesse processo, né? Se as competições são o que são hoje, se o veicular é o que é hoje, é muito em função da sua figura, como avaliador de comando também, e à frente da CONASE também em muitos momentos. E diante disso, eu queria pedir para o senhor, voltando um pouco para o veicular também, para que esse processo ele se torne ainda mais valoroso, que a gente tenha uma persistência ainda nesse processo competitivo e no veicular em si, quais os maiores desafios que o senhor vê que a gente ainda tem que ultrapassar daqui para frente para que esse processo, esse sistema competitivo do salvamento veicular, ele seja cada vez mais forte, né, a nível de Brasil
e que a gente consiga levar a cada canto desse Brasil? Quais são os maiores desafios que o senhor vê nesse sentido? Eu vejo assim, ó, infelizmente, ele ainda está ligado a pessoas, né? Então, por exemplo, eu tinha ideias, né? Eu sonhava, mas quem era o grande motor de todo esse processo é o Major Muniz, né? O Major Muniz é um cara extremamente organizado, né? Sistemático, né? Inteligente. E em relação à organização de eventos, era o Major Muniz. Em relação à operação logística, era o Tenente Medeiros, né, que depois era o Sargento Mateus, Sargento Pedreira. Então, quando a gente fala aqui, a minha pessoa mesmo, ela é superficial, né? Existe uma base gigante, né, que fez realmente a revolução. Então, é lógico, muito mais pessoas, né? Não vou, mas principalmente essas, né? Mais várias, a equipe era gigante, né? Era mais de 100 pessoas envolvidas no processo. Porém, nós não podemos tornar algo pessoal. Por quê? Quando eu saio do sistema, né? Desse desenvolvimento, não poderia cair um degrau. E hoje eu fico muito preocupado assim, ó, se tirar vocês três do sistema, né? Lógico, eu tenho aí, eu sou fã do Major Bruno, né? Então é um cara que ele dá bastante energia no processo também, né? Agora, se tirar vocês, o que vai acontecer com o veicular de Santa Catarina? Então, eu vejo que o nosso grande desafio é a gente estar cada vez mais montando outras pessoas, forjando outras pessoas e nos afastando aos pouquinhos, né? E ficar mais como uma assessoria, mais apoiando. Porque nós passamos muito rápido, né? Então, um sistema ele não pode depender de pessoas, né? Então, eu vejo que... E cada vez era assim, ó, trocava o comando da ESB, trocava o comando do bombeiro, eu tinha que fazer uma apresentação e começava lá, WRO, ABRES, seletiva. Nossa, era do zero. E ele já começava com vários preconceitos, né? Até hoje. Será que isso é bom? Será que não é? O que é isso? Que associação é essa? Quem é WRO? E por que nós precisamos fazer isso? Isso daí não tem nada a ver com atendimento operacional. Então, isso é ruim. Conforme ele acontece na formação, que é o que os senhores fazem, daqui a 30 anos, os senhores não vão ter que explicar para ninguém. Melhor, daqui a 5, 10 anos. Por quê? Porque todas as pessoas já foram formadas nesse formato. E elas já vão conhecer, né? Então, é lógico, eu preciso ter todo o meu efetivo Geller, todos os meus oficiais Lazarim, todos os meus sargentos Beto? Não. Mas é bom eu ter outros. Não preciso ter todos, mas é muito importante eu ter outros, né? Que se eu sair, ele vai dar continuidade com a mesma ênfase. Então, o desafio para todos os estados, eu acompanhei isso em todos os estados. Será que se tirar Major Sossai e Coronel Ribeiro do Espírito Santo, teria seletiva no Espírito Santo? Será que se tirar Major Contreras e Capitão Link... O Link é um guerreiro, ele está tocando aí o desafio de ter um nacional, vida longa o Link, né? Mas não é fácil. Então eu vejo que o nosso desafio é forjar outras pessoas. Os senhores têm que forjar outras pessoas em Santa Catarina, falando assim, ó, se nós sairmos amanhã, quem vai tocar? Se vocês tiverem esses nomes, vocês estão no caminho certo. Se vocês não tiverem esses nomes, vocês têm desafios internos em Santa Catarina. Entendeu? Então, e outra, a gente tem que criar sistema que as pessoas, nós temos que ter amigos, né? Hoje em dia, nós temos vários amigos fora do militarismo, né? Nós temos amigos pessoais muito fortes. Pega o Anderson. Pô, o Anderson a gente zoa como se ele
trabalhasse com a gente há 30 anos, o enfermeiro Anderson. Vamos até para mais. Dr. Diego Blanco, né? Então, a gente formou muitos amigos nesse período, ok? E eles também têm desafios. Não pode só ter o Anderson, não pode só ter o enfermeiro Juliano, o Dr. Diego Blanco. Cadê a outra galera, né? Coronel Carina, lógico, tem vários outros também, nós temos muitas pessoas a citar. Mas nós precisamos que eles também forjem, né, a sua substituição. Desculpa se me alonguei aí, pô. Calma, rapaz, tá louco. Não, que isso. Nós podíamos ficar aqui umas 5 horas falando, Coronel, que aí a gente ia estar aprendendo e não ia esgotar o assunto. Não. Vou falar para vocês, já vou... a hora que vocês quiserem falar disso, né? Por gentileza, me convide aí para o 100º episódio. Quando passar, rapaziada aí, né? Eu achei que eu estava curado, passei para reserva, né? E falei assim, agora outra vida, vou curtir outras coisas. E bacana. Eu conto para todo mundo, eu enchi 2 páginas de agenda de coisas que eu não conseguia fazer quando eu estava na ativa. Coisa simples, né? Então, era levar minhas filhas na escola. Pô, eu trabalhei na ESB 16 anos. Então, a ESB, 7 horas, eu estava lá no pátio, né? Então, nunca levei as crianças na escola. Andar com meus pais, caminhar lá no lago, comprar um skate long e tentar aprender a andar de skate, né? Pelo menos eu estou em cima. Agora, andar de skate, aí já estou forçando. E escrevi 2 páginas de agenda. Eu falei, agora eu vou curtir isso. Aí, 3 horas da manhã, eu estou dormindo e escutei a sirene do AB Esparta, né? E o comando de área de Guarulhos, que é a minha última unidade operacional. Aí eu fui abrir a porta assim do armário, peguei meu EPI que estava escondido lá, né? Trouxe. Aí e eu vi que a galera estava todo um trem de socorro, resgate, área, o AB, encostando outro AB. Aí eu olhei que no condomínio do lado, né, tinha uma fumaça lá no apartamento, né? Algo pequeno, mas... Aí minha mulher falou assim, e aí, meu, você vai aonde? Eu falei assim, vou descer, os caras que trabalhei até ontem. Ela falou assim, você vai descer lá e o tenente vai passar a ocorrência para você vai descer barbudo e você vai fazer o que lá? Eu falei assim, vou ajudar os caras. Você vai puxar linha? Você vai entrar na ocorrência? Você vai fazer o quê? Aí eu percebi que eu não podia descer. Porque se eu descesse, eu ia bagunçar a ocorrência dos caras, né? Aí o tenente ia falar assim, e aí, coronel? Alguma tática, alguma técnica? Então, difícil pra caramba. Então, o que eu queria fechar aí, né, é passar uma mensagem. Não estou curado. Se os senhores quiserem fazer quantos episódios quiserem, para mim vai ser o maior prazer. Agora, a maior mensagem é o seguinte: nós temos vários amigos que não vê a hora de aposentar, reclamam do dia a dia, né? E eu invejo os senhores, né? Uma inveja boa, cada vez que eu estou de serviço. Estou de serviço, né? Que serviço? Estou em casa e ver passando uma viatura, principalmente o comando de área, né? Que eu corri 15 anos nela, me dá vontade de pular junto com os caras. Então, é uma inveja, porque pode ser que alguém ali está cansado, está aloprado com N aspectos, e ele não sabe que tem um cara lá fora que gostaria muito, né, de estar dentro daquela viatura. É lógico, tem que se viver intensamente cada fase. Mas eu invejo e gostaria, mas eu sei que não é para eu estar lá dentro. Mas a mensagem é essa: curta muito o que você faz, para quando você parar de fazer, você ter muitas histórias e viver intensamente cada vez. Tá? Então, as seletivas, os cursos, os treinamentos, é o que me aproxima daquilo, né? Eu vejo que é uma das minhas grandes paixões, que é ser bombeiro, tá bom? Então... Coronel, que
Obrigado, né? Parabéns aí, os senhores. E eu admiro e invejo o trabalho dos senhores, uma inveja positiva, se é que existe, né? Mas acredito que é uma boa palavra. Não, existe sim, coronel. Toda vez que a gente conversa com o senhor, desde o primeiro momento, né? Eu sempre falo assim, fui um grande privilegiado, né? Em conhecer o senhor justo num momento ruim da minha vida pessoal, né? 2014, 2 meses antes de ser brindado com a vaga para participar do Rescue Days, eu perdi minha grande referência em casa, que era o meu pai, né? Um cara, um exemplar, assim, e 2 meses depois eu tive a satisfação, né, de ser brindado com essa vaga e lá conhecer o então Major Rodrigues, né, aquele ônibus que foi uma farra só pela Áustria e pela Alemanha, nunca vi tanta corneta tocando num ônibus só, mas ali eu vi o quão o senhor era e sempre foi diferente, né? Um papel como mais antigo, acolhedor, de dar os nortes, de dar dicas, de ensinar. Então, pô, essas mensagens, né? E o senhor saiba que o espaço está sempre aberto, aí a gente vai conversar muitas vezes. Antes de fechar, eu vou passar a palavra aí pro Geller e pro Beto, depois eu vou deixar mais uma mensagem aí. Geller, por favor. Ô, Coronel, muito, muito, muito obrigado por estar aí com nós no RescueCast. A primeira de muitas, pode ter certeza. Mas principalmente muito obrigado por tudo que o senhor fez, né? E continua fazendo pelos bombeiros do país todo, independente da área que o senhor estiver ensinando. Mas da nossa área, né, que a gente abraçou, e do veicular, saiba que desde o primeiro momento que eu ouvi o senhor falar algo sobre a minha pessoa, sobre a equipe que eu estava comandando, sobre a nossa equipe, nós percebemos uma pessoa que sim queria passar essa mensagem de que era para nós aproveitarmos, era para nós vibrarmos, e também com o intuito de nos ensinar. E todas as passadas que nós tivemos com o senhor nos avaliando, nós percebemos isso, sem exceção nenhuma, em querer mostrar para nós um caminho onde nós conseguíssemos buscar mais conhecimento e que nós aprendêssemos mais. E isso ficou muito marcado para nós como, entre aspas, alunos, né? Como bombeiros que estavam ali para aprender, demonstrando nosso trabalho, mas esperando muito mais o debriefing de pós-prova, para que seria o momento que nós iríamos aprender, com certeza. E não é por esse momento, enfim, mas pode ter certeza que o senhor sempre nos ensinou. E jamais o senhor se foi omisso a isso. Então, além de toda essa pessoa vibrante, que é carinhosa, né, afetiva, que demonstra que quer tratar bem quem está próximo, isso é uma coisa que nos enche de orgulho, né? E como pessoa, e nessa parte aí de trabalho de comando, para quem quiser ouvir e quem quiser, né, conversar, eu tenho que dizer que eu aprendi com o senhor. Isso me orgulha demais em poder falar isso. Muito obrigado. Obrigado. Pô, que honra. Valeu, Geller. Beto. Bom, chefe, eu acho que eu não vou chegar aos pés do que o Geller falou para o senhor, mas difícil, cara, difícil, porque o senhor, como avaliador de comando, inspirou o melhor comandante do Brasil na atualidade. Mas eu acho que, como o Geller falou, só agradecer a sua figura, e quem está vendo aqui no YouTube, acompanhando o senhor falar, não tem a noção do quanto o senhor é pessoalmente, da pessoa humilde, da pessoa sempre solícita quando requisitado. Então, uma passagem bem rapidinha, assim, que eu acho que foi uma realização de um sonho, e que eu percebi aonde eu queria estar, foi em 2021 no Rescue Days, que eu tive a oportunidade de ser instrutor também de uma das bases. E aí, quando a gente estava fazendo a reunião assim dos instrutores, eu falei, poxa,
Eu tô do lado agora do Coronel Rodrigues, o cara que me ensinou, o cara que ensina diariamente a todos, e agora eu tenho a responsabilidade de dividir uma turma com ele, porque eu vou ser instrutor também do Rescue Days. Então, ali eu percebi, e foi a concretização de um sonho, principalmente por estar ao lado de figuras importantíssimas, dividir uma base aí com o enfermeiro Juliano, com o tenente Rogério do Paraná, e principalmente por ter a figura do senhor como referência no veicular desde 2018, quando eu entrei propriamente na competição. Então, muito obrigado mesmo pelo aceite do convite do Rescue Cast, e eu já estou ansioso aí pelos próximos episódios que o senhor vai estar. Obrigado. Pô, Coronel, assim, ó, é até difícil a gente resumir em palavras, né? O quão importante o senhor é, não vou dizer foi porque o senhor está envolvido com o veicular diretamente, né? Então, inclusive, agora estaremos trabalhando aí no Desafio Estadual do Espírito Santo, também mais uma oportunidade. E o que eu vejo, né? As pessoas, elas permanecem num processo, elas continuam, elas se inspiram quando elas têm alguém que lidera de fato, seja dentro da corporação ou seja fora. E o que é mais engraçado é que em muitos momentos em que a gente teve dificuldades internas, eu falo em relação a problemas para organizar desafio, dúvidas, dificuldades, alguém lá de São Paulo é que pegava, ligava, do nada, assim, parecia que estava sentindo alguma coisa. Ô, meu, como é que estão as coisas aí? Precisa de alguma ajuda? O que você está pensando em relação a isso, isso e isso? Então, esse é o Coronel Rodrigues, é o cara que oferece ajuda, é o cara que está à disposição o tempo todo, é o cara que está ensinando, o cara que é humilde. E eu acho que para quem conhece o salvamento veicular e para a gente que às vezes o brasileiro tem muito disso, né? A gente procura sempre referência fora do país, vai buscar em outras pessoas um nome para ensinar, porque aquela história do santo de casa não faz milagre muitas vezes é verdadeira, né? Mas eu não tenho dúvida alguma que o maior ídolo do salvamento veicular do país esteve hoje conosco aqui no Rescue Cast. E que se alguém aí não teve aula, que procure pelo menos uma formação, que procure montar sua equipe, que procure receber informações, porque tudo que o Coronel Rodrigues tem a trazer vai engrandecer você como competidor, você como bombeiro, ou a sua equipe, né? Então, Coronel, eu só tenho mesmo a agradecer, obrigado por todas as oportunidades, obrigado por todas as possibilidades e principalmente por ser um grande incentivador dessa área, e o que nos deixa com mais responsabilidade ainda de saber, né, que principalmente por sermos militares, temos que entregar o serviço em melhores, né, nas mesmas condições ou em melhores daquelas que nós recebemos, né? Então, quando o sarrafo foi alto, agora é alto mesmo para a gente finalizar. Bom, então, para nós que somos militares, né, Coronel, a gente sempre tem essa máxima de entregar o serviço nas condições iguais ou melhores, né? E o senhor, quando nos passa o serviço, ou quando deixa a corporação, ou deixa de fato as atividades, a gente só sabe que aumentou ainda mais a responsabilidade para poder entregar ainda melhor, né? Melhores resultados e melhores condições para o nosso efetivo, para desenvolvimento das nossas equipes e para fazer de verdade um salvamento veicular que possa salvar as pessoas e possa mudar a vida das pessoas. E eu não tenho dúvida alguma, Coronel Rodrigues, que o senhor mudou a nossa vida, de todos nós que estamos aqui, transformou a atividade e mudou a vida de vários bombeiros aí e várias corporações, e certamente muitas pessoas foram salvas aí graças ao seu envolvimento, à sua abnegação e à sua forma de sempre ter como um farol esse propósito de fazer o melhor na atividade de bombeiro. Então, a gente só tem a agradecer, Coronel. Obrigado aí por
disponibilizar o seu tempo aí da sua folga. Obrigado por nos brindar aí com o RescueCast. E eu já deixo um convite, né? Em outras oportunidades falaremos aí sobre cenários, sobre manobras específicas, sobre atuações de comando. Vamos trabalhar muito nas nossas fichas de avaliação para fomentar a criação de novas equipes, e desde já fica aí o convite para podermos contar com essa experiência vasta aí do senhor. Obrigado, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Que Deus abençoe bastante vocês aí, que ilumine-os e que vocês sejam exatamente isso que vocês apresentam para nós, né? Que vocês sejam amigos, que estejam juntos, que treinem juntos, né? Que estejam felizes. E, querendo ou não, né? A nossa profissão é uma bênção, né? E eu vejo que ensinar a salvar é tão nobre quanto salvar, né? Então, continue nessa missão aí, tenho certeza que a gente vai conseguir cada vez mais ter um futuro melhor para todo mundo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Foi um prazer, né? Realmente passou voando, né? E vou estar acompanhando outros episódios aí, e parabéns pelo trabalho dos senhores. Obrigado. Fechou, Coronel. Obrigado, Coronel Rodrigues. Obrigado, Geller. Obrigado, Beto. A todos vocês aí que nos assistiram, muito obrigado. Esse foi o episódio número 12 do RescueCast com o Coronel Carlos Roberto Rodrigues, bombeiro militar de São Paulo. Até a próxima, pessoal. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!